Ligou? João capítulo 15. Vocês me ajudem também. O primeiro louvor que vocês louvaram lá, acho que eu até marquei, por causa dele. Fica nesse louvor de fundo, depois vocês louvam, tá bom? Eu quero ministrar uma palavra que para mim hoje é um tributo a Jesus. Pode ser? Não quero trazer resposta para você, não tenho direção eficaz para você. Que direção, pastor? O que eu faço? Eu só tenho uma coisa: Jesus. Se ele não for suficiente, não adianta eu dizer alguma coisa que você não vai entender, nem vai obedecer. Mas eu posso apontar, sinalizar, mostrar a alguém que pode te ajudar, muito mais do que as nossas palavras. O nome dele é Jesus. João capítulo 15. Eu vou ler junto com você 5 versículos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai, quem é o meu pai? Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É só isso. Se assente, irmãos. Eu sei que tudo aqui tem uma riqueza, tudo aqui tem uma profundidade, mas eu fiquei só olhando para esse texto, meditando nesse texto, e com essa simples palavra: sem mim nada podeis fazer. Sem quem, irmãos? Sem quem? Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus nada podemos fazer. O texto vai dizer aqui de 3 coisas: videira, vara e lavrador. Porém, quando ele chega aqui no finalzinho do versículo 5, que é a palavra onde nós vamos ministrar, que é em cima disso, quem está dizendo isso, que sem ele nada podemos fazer, é o próprio Jesus, amém? Agora, quem relata isso é João. João escreve que sem Jesus eu não posso fazer nada. Então eu posso ter um curso, eu posso ter um canudo, eu posso pensar que tenho dinheiro, eu posso pensar que tenho status, eu posso pensar que sou um cara grande, que posso tudo, ser até arrogante, mas isso é só pensamento meu, porque sem ele nós não podemos. Então quem está escrevendo isso, escreve com base, porque ele vai trazer narrativas de Jesus dessa forma. O começo que João fala de Jesus, ele fala que no princípio ele era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ele estava no princípio com Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, olha o que João está dizendo. Ele está dizendo que o Verbo é Deus. Ele está dizendo que o Verbo fez todas as coisas. Ele está dizendo que o Verbo é o arquiteto, que o Verbo também é o consumador. Ele está dizendo que Jesus é o alfa, mas que Jesus também é o ômega. Ou seja, sem ele nada podeis, porque ele é Deus. Como fazer alguma coisa sem Deus? Como, irmãos? João, ele vai trazendo a narrativa de Jesus, irmãos, e eu comecei a entender como é lindo. Por que ele está dizendo isso? É palavra de Jesus, mas narrada por João. Ele é Deus. Sem Deus eu não posso fazer
No capítulo 2, ele vai falar, e você conhece, eu não preciso entrar em detalhes, eu estou trazendo a narrativa de João. Ele vai dizer que João vai dizer que Jesus foi convidado para uma festa, e naquela festa faltou o vinho. Alguém chega em Jesus e diz: o vinho acabou. Jesus, ele manda encher ali algumas talhas de água, manda levar para o mestre-sala experimenta e diz: todo mundo tem colocado o primeiro, o bom, como o primeiro, mas você deixou o melhor para depois. Agora, frisa na questão da transformação. Irmãos, ele transforma água em vinho. Ele transforma água em vinho. Quem pode transformar aquilo que você pensa e aquilo que você quer nesse momento, irmãos? Somente tem áreas da sua vida que precisa de transformação, tem pessoas que passam pela sua vida que precisa de transformação, tem situação na sua vida que precisa de transformação. João diz: sem mim nada podeis. Só ele tem a transformação que você precisa. Ele vai discorrendo, irmãos. João capítulo 3 vai falar de Nicodemos e Jesus. Nicodemos vai ter com Jesus de noite, e Jesus, e vai lá cheio de perguntas, e eu não vou entrar em detalhes, mas a resposta de Jesus para Nicodemos é: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Oh, irmãos, tem pessoas querendo ir para lá de qualquer jeito. Vê bem, sem mim nada podeis. Quer ir para o céu, diga para alguém: tem que nascer de novo, tem que ser uma nova criatura. Agora, como é que você vai ser uma nova criatura? Como é que você vai nascer de novo sem Jesus? Você vai conseguir mudar sem Ele? Você vai conseguir ser uma pessoa nova sem Ele? Você vai conseguir mudança desse caráter ruim, duro, desse bico que você tem, sem a ajuda de Jesus? Para nascer de novo você precisa acreditar nele, você precisa crer nele, você precisa estar nele, você precisa ser dele, você precisa se render a ele, você precisa adorar a ele, você precisa querer ele, porque sem ele nada você vai conseguir. Você vai continuar do mesmo jeito, na mesma ignorância, com as mesmas mágoas, com as mesmas iras, com as mesmas dependências espirituais, com as mesmas prisões internas, porque mudança só através de Jesus. As narrativas continuam, irmãos. Ele vai agora da Galileia para a Judéia, ele passa em Samaria. Você conhece a história, João capítulo 4? Quando ele para naquele tanque, naquele desvio ali, irmãos, em Samaria, ele para porque estava cansado. E a Bíblia vai dizer que naquela canseira vem uma mulher, e essa mulher começa a tentar tirar água. Jesus pede água para ela. Ela nega dar água para Jesus porque ele é judeu. Aí Jesus diz: se tu soubesse quem é que lhe pede, tu lhe pediria água e ele lhe daria a água da vida. E aquele que bebe essa água, a água fará nele um rio a jorrar para a vida. Oh, irmãos, um rio que jorra para a vida, um rio que jorra para a vida. Irmãos, pensa comigo: rio, fala comigo: rio, mar, rio, Jesus, mar, Deus. Se você tem Jesus, você vai entrar numa onda tão grande, que essa onda que se chama um rio, vai te levar para o destino que se chama eternidade. Deus, quem bebe dessa água chega no destino. Sem Jesus você não chega na eternidade. Jesus continua andando, João continua narrando. De repente é uma festa em Jerusalém. Eu não vou entrar em detalhes, irmãos, porque senão é muita coisa. Há uma festa em Jerusalém. Jesus vai para a festa, mas não fica na festa, ele fica onde estão os doentes. João capítulo 5. Ali onde estão os doentes, irmãos, ele vai até um homem, e aquele homem estava deitado numa maca, numa cama há 38 anos, esperando ali no tanque de Betesda o agitar das águas,
Porque diziam: o primeiro que entra será curado, o primeiro que se joga na água será, o primeiro que desce é curado. E de repente Jesus, que foi para a festa, mas não entrou na festa, ficou andando entre os enfermos, chega até esse homem e diz: queres ficar são? O homem diz: como assim? Quem é que vai me ajudar? Quando a água se agita, não tem um que me pegue e me lance na água. Jesus não perguntou outra coisa a não ser uma: você quer? Você quer ser curado? Você quer ficar são? Você quer sair dessa situação? Tem muita gente que não sai da situação, tem muitas pessoas que não são curadas por dentro, porque está esperando a ajuda de outras pessoas, está esperando que um parente venha e te tira dessa situação, está esperando que alguém te veja, te tira de baixo, te coloca por cima. Está igual esse homem na maca: ninguém me estende a mão, mas Jesus estava com a mão estendida, dizendo: eu não quero que você ande até a água, eu tenho uma cura que você precisa, porque sem mim nada podeis. Não é o tanque, não é o familiar, não é alguém que eu olho e está pensando: por que você não vai me ajudar? Não é alguém que vai me tirar dessa situação. Levanta a mão para o céu e diga: quem é que vai me tirar dessa situação? É um tributo a Jesus, irmãos. Sem mim nada podeis fazer. Não é o homem, não é o dinheiro, não é o banco, não é alguém, é Ele. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão para você adorar aquele que pode te ajudar. Só Jesus. Jesus, irmãos. Alguém esperando, alguém me ajudar. Há 38, abra teu olho, irmãos. A mão está estendida. Não é alguém, não é pessoa, é Jesus. João continua narrando, irmãos. Agora Jesus está ensinando. Muitas pessoas estão perto de Jesus, a fome bate. Jesus pergunta para os seus: tem dinheiro? Tem pão? Como é que nós vamos alimentar agora essa multidão? Alguns dos discípulos dizem: se nós tivéssemos 200 dinheiro, não daria para comprar pão para tamanha multidão. Então tem alguém aqui que tem algo para comer? Alguém diz: tenho aqui 5 pães. 5 pães? 5 pães e 2? Irmãos, o que é interessante aqui, qual é o ensino? 5 pães e 2 peixinhos, na dificuldade, na mão de Jesus, alimentou 5.000 homens, sem contar criança, sem contar mulheres, e ainda sobrou 12. O seu problema na tua mão é um problema, a sua dor na sua mão é um problema, o seu sonho na sua cabeça é um sonho, mas o seu sonho na mão de Jesus é um projeto acontecendo. O seu filho na tua mão é uma dor de cabeça, mas o teu filho na mão de Jesus, ele é um profeta, ele é um pastor, ele é um missionário, ele é um servo do Senhor. O que está na tua mão vai continuar a mesma coisa. Sem mim, está na mão de quem? Está na tua mão ou está na mão dele? Levanta a mão para o céu assim, ó. Eu estou passando para a tua mão, Senhor, porque nas minhas mãos não está dando certo, não está tendo resultado, nada está acontecendo, mas na tua mão 5 pães e 2 peixes, alimenta 5.000, e ainda sobra 12 cestos, ou seja, aqui na minha mente, é só um rabiço, na sua mão é uma arca concretizada, aqui na minha mente é só um desejo, na tua mão, Senhor, é um projeto concretizado. Tudo que está na nossa mão, fica na nossa mão. Aquilo que você põe na mão dele é bênção dobrada, recalcada, sacudida, porque sem ele nada podemos fazer.
João continua narrando. Ele entra no capítulo 7. Sabe o que está acontecendo? Festa. Mais uma festa. Jesus não chega no primeiro dia. Ele chega no último. Ele sobe, quem sabe num banco ou no lugar da escada. E ele dá um brado: aquele que tem sede, vem a mim. E aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aquele que comer da comida que eu lhe der, nunca mais terá. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Jesus está rebatendo religiões. Presta atenção. Festa judaica, comemoração judaica. Jesus vem e diz: a água que eu der, quem beber nunca mais terá. Presta atenção, irmãos. Aqueles que não têm Jesus, ele ainda acredita na idolatria. Da idolatria, sabe o que ele faz? De vez em quando ele deixa ler a mão. De vez em quando ele vai tomar um pequeno passezinho para dar uma melhorada. De vez em quando ele vai consultar uma cartomantezinha. De vez em quando ele visita lá o centro espírita para ver como é que estão os antepassados e o futuro e o passado. Assim ele pensa. Sabe o que é isso, irmãos? É fonte errada. Sem mim, nada. Se tu tomar da água que eu lhe der, tu vai sair daqui confirmado dentro do teu coração quem eu sou. Eu estou te suprindo, eu estou te abençoando, eu estou te instruindo, eu estou te alimentando, eu estou te abençoando. Você não precisa ir para outras fontes, porque eu tenho a água que você precisa. Tem um pouquinho de glória para ele aí? Tem um pouquinho de glória? Tem um pouquinho de glória? É um tributo a Jesus, irmãos. Sem ele, lembra, nada podemos. Só para você lembrar, enquanto eles lembram do louvor aqui, não acabou aí. Eu fiquei olhando para esse texto, irmãos. Sem ele, nada podemos. Antes de você chegar na igreja, antes de você aceitar Jesus, com quantos anos você veio? Alguns 27, outros 20 e poucos, outros 30 e alguma coisa, outros 40 e um pouquinho, 4 pontos alguma coisa. Agora pensa de 40 pontos alguma coisa para trás. O que você fez? O que você conquistou? O que você fez aliançado, profundo na sua vida sem ele? O que aconteceu na sua vida antes de Jesus chegar? Quem era você antes de Jesus entrar? Um frustrado, um rebelde sem causa, um viciadozinho qualquer, que se prostituía de vez em quando e comprava e pagava, aí trabalhava e dizia: não devo nada para ninguém, mas não admitia que era pobre, cego, nu e um infeliz. De repente, quem chega? Jesus entrou. A narrativa de João, irmãos, para esse tributo chegar onde a gente quer e onde é necessário. João continua falando e ele traz uma das narrativas mais interessantes que a gente tem na Bíblia. Ele está num embate, ele está numa discussão agora. Por que ele está numa discussão? A discussão começou no capítulo 5, passou no capítulo 6, que ele teve que fugir. Quando ele fugiu, entra o capítulo 6, as pessoas queriam bater nele em Jerusalém. Ele se escondeu, as pessoas foram atrás dele, ele teve que alimentar as pessoas de pão. Ele não pôde chegar no primeiro dia da festa, porque todo mundo, cadê ele?
Aí se ele aparecer, todo mundo tramando para poder matá-lo, e ele chega no último dia da festa, capítulo 7. No capítulo 8 as pessoas descobrem onde ele está e chega perto dele, para também indagar. E aí ele lança aquela palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se vós permanecer em mim, a minha palavra permanecer em vós, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Não é qualquer verdade, é não é uma linha de raciocínio, não é o que eu penso, se você conhecer a Jesus, tudo que você pensa cai por terra, todos os seus conceitos interior cai por terra, todo tipo de raciocínio que não vem do céu cai por terra, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos... Sem ele eu ainda sou escravo, sem ele eu não sou liberto, sem ele a minha mente ainda está presa em algumas coisas, mas quando aí eu descubro quem eu sou, aí eu descubro o quanto eu preciso, aí eu descubro que eu pensava de mim, ou eu pensava que podia, eu pensava que sabia, eu pensava que não precisaria de alguém, mas quando eu conheço a verdade mostra de verdade quem eu preciso dele. Sem ele eu nada faço, sem ele eu nada sou, sem ele eu não consigo. Ele é a verdade, ele é a verdade, ele é a verdade que liberta, não há outra. Então ele ainda está fugindo de lá para cá, e ele passa num lugar, irmãos, e quando ele passa, tem um cego, João capítulo 9, o cego de nascença. Os discípulos lançam aquela pergunta, eu preguei esses dias sobre ele: quem pecou, foi ele ou foi os pais? Jesus responde: nem ele nem os pais, mas isso aí está acontecendo com ele para que a obra de Deus seja manifesta na vida dele. Jesus cospe pega barro e passa nos olhos unta os olhos do cego. Pastor, e aí, o que você vai dizer aqui? Qual que é a verdade? Irmãos, qual que é a nossa matéria? Qual que é a nossa matéria? Barro. Qual que é a lição que Jesus está nos dando? Ele larga a sua glória, ele se faz homem, porque como homem, ele vai nos mostrar que é possível vencer. Ele se faz homem, porque da matéria do barro do homem, ele vai abrir os olhos de quem é cego, com barro, da minha matéria. Eu estou mostrando que eu tenho poder para curar. Eu me fiz homem para abrir os olhos do cego. Sem ele, eu continuo. Ele é o barro que abre seus olhos. Pastor, eu não estou entendendo, porque quando eu digo que eu não aguento, porque quando eu digo que eu não posso, porque quando eu digo que eu estou sofrendo, eu vou me lembrar que um Deus que se fez barro e passou por tudo que eu passo, para abrir os meus olhos, para mostrar para mim que olhando para esse homem chamado Jesus, os meus olhos foram abertos, e sem ele eu não posso fazer nada. É ele que abriu os meus olhos, é ele que me deu vista, é ele que me mostra todo dia que como homem eu tive alguém que é o meu Deus, que se fez homem para provar para mim que ele sofreu muito mais do que eu, que ele passou por provas muito mais do que as minhas, que ele foi humilhado, cusparado, ele foi rejeitado, mas o barro se manteve santo, foi fiel à missão, não retrocedeu. Então eu olho para o barro passando nos meus olhos. Quando eu digo eu não posso, quando eu digo eu não consigo, quando eu digo eu não aguento, quando eu digo eu vou voltar para trás, quando eu digo essa missão que tu me deu é muito forte para mim, o barro vem diante dos meus olhos, abrindo, não fechando. E quando os meus olhos é aberto, eu me deparo com Jesus de Nazaré. Sem ele nada podeis. Ele é quem abre os nossos.
João continua narrando, irmãos. E agora a narrativa, irmãos, também é a indagação contra a vida dele. Porque esse homem foi expulso da sinagoga, o cego de nascença. E aí deu um burburinho, porque Jesus vai fazer agora, irmãos, uma narrativa para dar respaldo a esse cego que agora enxerga. Por quê? Porque ele vai dizer agora de mercenários, ladrões, ovelhas. Ele vai dizer agora de bom pastor. E ele vai dizer que ele é o bom pastor, porque ele não lança ninguém fora da sinagoga. Então ele traz a narrativa em João capítulo 10 dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim sairá e achará. Eu não fecho a porta para ninguém. Ninguém vai para o céu a não ser por mim. Ninguém entra para a eternidade a não ser por mim. Eu sou a porta. Quer ir para o céu? Jesus é a porta. Quer chegar na eternidade? Jesus é a porta. Quer ir para lá, falar com Deus? Jesus é a porta. Ele diz, irmãos, no mesmo João capítulo 10: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas. Por que ele fala isso? Ele está rebatendo os fariseus que lançaram o cego que agora enxerga para fora da sinagoga. Eu não sou igual a vocês. O pastor comum, ele vê a ovelha morrendo e ele corre, ele é mercenário, ele é ladrão. Eu sou o bom pastor dá a vida. Jesus, ok? Jesus, ele dá a vida pelas. Traz essa narrativa para a eternidade, irmãos. Ele morreu por quem? Você estava na boca de quem? Você estava na boca do lobo. Mas Jesus foi lá na boca daquele lobo e te tirou da biqueira, te tirou da prostituição, te tirou do vício da bebida, do cigarro, da droga, da feitiçaria, da idolatria, na boca do lobo, e diz: eu sou o bom pastor. Lobo, sai! No capítulo 11, irmãos, a narrativa de João nesse tributo a Jesus. Lázaro está para morrer, ou morto, há quase. Manda chamar aquele que tu amas, manda chamar a Jesus e diga que o amigo dele está para morrer. Tem toda a narrativa, mas só para entrar num contexto, irmãos, quando Jesus chega, Marta e Maria falam as mesmas coisas: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria. Jesus traz outras duas narrativas: se tu creres, verás. Se tu creres, verás. Mais uma vez, se tu creres, verás. Primeira coisa interessante que ele fala: mas aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, eu sou a ressurreição e vida. Sem mim, Marta, sem mim, Maria, nada podeis fazer. Eu sou a ressurreição e a vida. A narrativa de João continua. Irmão, já pensou se eu fosse falar em cada detalhe aqui? Ele já está prestes a ser levado para o final do seu ministério terreno. No capítulo 12 ele passa na mesma casa, e em João capítulo 12 vai dizer que ele estava ali naquele lugar, em Betânia. E em Betânia pegaram um vaso de nardo puro, cheiroso, caro, precioso. Jesus na casa, Jesus ali se alimentando, porque sabia para onde ia. Ele estava indo para a cruz, e aí tinha um perfume caríssimo, irmãos, um nardo puro. Vem uma mulher, aqui está Maria, e unge os pés de Jesus, começa a dar beijo nos pés dele, enxugar com os seus próprios. Estava lá Judas, irmãos, o Judas mesmo. O Judas olhou para aquilo, sentiu aquele perfume, falou: isso é caro. Por que você fez isso, mulher? Nós poderíamos pegar e vender e dar aos pobres. Jesus disse: calma, pobre sempre vai ter, eu não. O que ela fez ficará marcado na história, e ela está fazendo isso pela preparação da minha morte. Preste atenção aqui, irmãos, por favor.
Preparação para minha. Olha só, irmãos. Irmãos, um judeu quando morre, depois de morto, alguém vai lá e passa nardo, passa especiarias, passa azeite, passa perfume no corpo morto. Aquele azeite caro era para passar depois, mas ela passou antes. Tem muitas pessoas perdendo a oportunidade de adorar. Tem pessoas que precisam ser levadas para o hospital para dizer: eu aqui, se o Senhor me dá mais uma chance, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me ajudar, eu vou ser diferente. Quantas chances você está perdendo? Era para ser feito depois, mas depois eu não vou ter oportunidade. Eu vou ter oportunidade agora. Levanta um pouquinho de mão aí, se é que isso é bom para você, se é que você está entendendo o que Jesus está falando para você. Vai perder a oportunidade, irmãos. Vai deixar para quando você voltar, você reconciliar, você aceitar, você viver uma vida santa, diferente na presença dele. Vai deixar para quando? Narrativa, estou acabando. É o tributo. Capítulo 13, você conhece a história. Jesus já está fazendo a ceia. Ele pega a toalha e põe nos seus ombros. Ele fica desnudo e vai lavar os pés dos. E depois ele vai falar com os discípulos. Vocês viram o que eu fiz? Vimos. Vocês não chamam de mestre e senhor? Chamo. E eu sou. E qual que é a lição? Eu sendo mestre e senhor, lavei os vossos. Se vocês querem ser os meus discípulos, fazer isso então. E assim vocês serão reconhecidos como os meus. Qual que é a lição? Humildade, simplicidade, intimidade. Sem Jesus, jamais você vai conseguir. Tem pessoas que dizem que é simples. Tem Jesus? Tem pessoas que dizem que é humilde e tem intimidade. Sem Jesus, não tem. Por quê? Sem mim. Nessa mesma ceia, irmãos, Jesus começa a anunciar a sua ida. Foi lido aqui um texto lindo que foi deixado para nós. Ele dá um mandamento novo. E ele diz que agora vai para o Pai. Ok? Estou indo para o Pai, vou preparar uma morada. Mas fiquem tranquilos. Por quê? Porque eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai sem mim. Ninguém vem ao Pai a não ser. João capítulo 15 é a mesma coisa. É a mesma conversa. E nessa mesma conversa ele está dizendo que ele é a videira. Vou bater aqui se eu falar videira. Qual que é o fruto da videira? Qual que é? Figo? Videira. Qual que é o fruto da videira? Qual que é o fruto da vide? Não é a uva? O que a gente extrai o que da uva? O que a gente extrai da uva? Irmão, não é azeite, pelo amor de Deus. O vinho. A gente extrai da uva vinho e suco de. Agora presta atenção, ele diz que eu sou a oliveira verdadeira. O símbolo do sangue e a importância do sangue na Bíblia. No sangue, conforme está nos textos, está a vida. A vida está no. A Bíblia diz que sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, o que ele está dizendo, irmãos, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira? É muito mais profundo do que uma videira, a vide comum. Eu tenho sangue que te resgata. Eu tenho sangue que vai te comprar. Eu tenho sangue que vai te trazer vida. Eu tenho sangue que vai pagar o preço da sua liberdade. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. É o dono de tudo.
Meu pai é o dono de tudo, irmãos. E vocês? O que vocês são? Ramos, varas. Vocês são os ramos dessa videira. Tanto é que ele diz que se vocês não estiverem em mim, não vão poder dar. E quem está em mim e não dá fruto será e lançado no. Porque sem mim eu poderia falar dos frutos do Espírito. Agora percebe uma coisa: como a gente está raquítico, como a gente está fraquinho. Irmão, se a gente está na seiva, está tomando seiva da videira, na fonte, se eu estou tomando dessa fonte, irmãos, eu posso sim, como o vento bate no galho, irmãos, mas eu não posso, mesmo que o vento esteja batendo no ramo, eu não posso deixar de dar, eu não posso deixar de dar fruto. Agora, por qualquer coisinha, seja ela grande ou pequena, porque muitas pessoas podem dizer assim, para você pode ser pequeno, mas para mim é grande. Irmãos, a questão não está a grandeza nem a pequenez, está onde eu estou, ligado. Se eu estou na videira, esse ramo tem que dar fruto, bondade, amor, temperança, domínio próprio, tem que dar testemunho, tem que fazer a diferença, tem que ser a diferença, sal da terra, luz do mundo, porque senão, pode ser que eu estou desligado. E aí eu posso entrar numa tese, irmãos, porque de Jesus a gente fala nascimento, a gente fala quando Jesus tinha 12 anos, e a gente fala do batismo em diante, esse é o Evangelho. Mas lembra que quando Jesus tinha 12 anos, Maria o deixou dentro do templo, perdeu Jesus. Vou tirar o meu óculos que eu não estou usando aqui, ó. Perdeu Jesus. Fala com a tua boca, perdeu Jesus aonde? Carregando a Bíblia por 10, 15, 20 anos e perdeu Jesus? Esqueceu Jesus? Foi atrás de Jesus lá fora, perguntou para parentes, vizinhos. Maria fez isso por 3 dias. Você viu Jesus? Olhe para mim. Você sente Jesus? Você tem desejo por Jesus? Por que não é manifesto isso? Porque quando a gente diz assim, levanta a mão e dá glória, a gente faz mecanicamente. E por que a gente não responde isso de dentro para fora? Porque a resposta de dentro para fora não é da boca somente, é com ações e atitude. Pode ser que a gente está se perdendo dentro. Mas ainda bem que Ele deixou para nós a palavra. E a palavra é um tributo a Cristo. Sem Ele. Então não importa se você esqueceu, abandonou ou deixou. O que importa é que a palavra te encontrou. Porque Maria voltou atrás dele. E ele estava indagando os magistrados lá dentro do templo. Meu filho! Ela falou que tem eu contigo, mulher. Não sabe que eu estou cuidando aqui das coisas de meu pai? Se você quiser ficar de pé, se você quiser adorar um pouquinho, foi apenas um tributo a Jesus. Eu poderia finalizar o livro de João, mas eu quero muito que você adore um pouco Ele. Você consegue? Levanta um pouquinho as suas mãos assim. Fique em paz, irmãos. O tributo é Cristo.
atenção quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. Você pode olhar para o seu casamento, você pode olhar para a sua vida financeira, você pode olhar para a sua vida sentimental, você pode olhar para a sua vida espiritual, você pode olhar para você. Irmãos, eu falo aqui de olho aberto para vocês. Sem Jesus, você será um rabisco mal feito no papel. Você pode até tentar, você pode até dizer que tem, mas se não tiver na videira, se não tiver alicerçado na rocha, se não passou pela porta, se não está ouvindo a voz do pastor, porque a ovelha ouve a voz do pastor, Jesus, você vai dar burro em ponta de faca. Sabe que o Senhor está aqui para nós e para quem vai ouvir depois, dizendo: vem enquanto é tempo. Vem, sai dessa vida de miséria, sai dessa vida hipócrita, mentirosa, enfraquecida, falida em todas as áreas. Se tem alguém aqui, o altar está aqui. Irmãos, eu preguei aqui a palavra, é um tributo a Jesus. Quando a gente vem aqui, a gente não vem pensando em pessoas para pregar, a gente vem pensando em Jesus. Eu pergunto: tem alguém aqui? Tem alguém aqui nessa noite que acha por bem aceitar ou reconciliar com Cristo? Eu não sei, irmãos. Quem sabe da tua vida é você. Feche um pouquinho os seus olhos. Está sério, irmãos. Resgatar das trevas. Obrigado, Senhor, por tirar os nossos pés da lama e nos transportar para a rocha. Obrigado, Jesus, por tirar as palavras torpes de nossa boca e colocar cânticos em nossos lábios. Obrigado, Senhor, pelas libertações, por ter quebrado todas as algemas que nos prendiam. Éramos dependentes químicos, éramos dependentes de bebida, éramos dependentes dos vícios, da noite, da prostituição, de tudo que não presta, mas o Senhor nos arrancou desse lugar. Obrigado, Jesus, obrigado por nos colocar num lugar de destaque, junto com os príncipes dessa terra. Obrigado, Senhor, por ter nos feito, não só eu, mas toda essa igreja, pregadores, homens e mulheres de Deus, salvos, libertos, oh meu Deus, libertos para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado por iluminar a nossa mente. Obrigado pela tua palavra. Oh, obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus.
que Deus tenha falado contigo. Porque se Ele não falou contigo, quem é Jesus? Pode ter certeza que Ele falou comigo. Amém? Deus abençoe.